Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Sentado mesmo, irmãos. Mateus 7, 15. Abra sua Bíblia, fique sentado, medite, fique em reverência à palavra, não fique andando na igreja, preste atenção. Se o menino chorar, dá uma saída lá para fora, porque é para não atrapalhar aqui a palavra. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todos que lhe diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Termina para essa mensagem: como conhecer o bom e verdadeiro cristão. Como é que você vai conhecer o bom e o verdadeiro cristão? Será porque ele vem na igreja? A pessoa que vem na igreja, ele é um cristão, igreja? É? Não. A pessoa que anda com aparência boa, bem vestido, ele é um bom cristão, igreja? Não. Aquele que ora bonito, profetiza, ele é um bom cristão, igreja? Não. Aquele que prega bonito é um bom cristão? Não. Aquele que fala Senhor, 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 ele é um cristão verdadeiro? Não. Será porque eu sou pastor, tenho um pano de terno com a Bíblia na mão, eu sou um verdadeiro cristão? Não. Então, como vamos conhecer o verdadeiro cristão? Vamos saber aqui agora. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Tem um falso cristão e tem um verdadeiro cristão. Tem um falso crente e um verdadeiro crente. Tem um verdadeiro obreiro e tem um falso obreiro. Tem um verdadeiro pastor e tem um falso pastor. Tem o verdadeiro profeta, mas também, aonde tem verdadeiro, também pode ter o falso. Isso em todas as áreas. Tem o verdadeiro marido e tem um falso marido. E ele vem até vós vestido como ovelhas. E bem vestido de ovelha. Mas como vestido de ovelha? Ele veste uma capa de ovelha? Bota uma roupa de ovelha? Não é isso não. É que ele vem conversando macio, bonito, dizendo que ama você, que é dizimista, faz muitas coisas maravilosas, opera, que ele jejua todo dia, ele vai para monte, ele ora, ele busca a Deus, ele é dizimista. Ele botou uma capa de ovelha, mas ele, na verdade, não é um verdadeiro profeta e nem um verdadeiro cristão. Por quê? Porque
Porque aqui está dizendo, mas interiormente são lobos devoradores, são pastores falso, profeta falso, crente cristão falso. Como descobrir então? Porque ele faz o que? Vamos saber como que ele, o que ele faz, como descobrir? Por seus frutos, versículo 16 diz, pelos seus frutos. Pelos seus frutos conhecereis. Por aqui dizendo aqui, ó, colhe-se uva do espinheiro, ou figo dos abrolhos? Não. Um bom cristão, ele tem um bom testemunho. Um bom cristão, ele é um verdadeiro cristão no falar, no andar, no proceder. E pelos seus frutos você conhece. Não é pelas vestimentas, não é pela carteirinha, não é porque ele está na igreja, não senhora. Não, ele pode estar dentro da igreja, mas muitas vezes ele não é verdadeiro. Mas conheceremos de que maneira? Pelos seus atos, pelo resultado, né? O resultado das suas obras, né? Pelaquilo que ele vai estar fazendo, que ele faz cada dia, né? Porque aqui está dizendo, assim toda árvore boa, ou seja, todo cristão bom, produz bons frutos, e toda árvore má, ou seja, todo falso profeta, ele produz frutos maus. Tem um fruto bom, tem a árvore que produz fruto bom, e tem a árvore que produz frutos maus. Você vai numa árvore chamada figueira, ela vai dar o quê? Figos. Ela é uma árvore boa, o fruto dela é doce, o fruto dela é gostoso. Mas você vai aí numa árvore que tem frutos maus, não vai se satisfazer só, você não vai gostar, né? Porque toda árvore boa, ele produz fruto bom, não vai produzir frutos maus. Você não vai conhecer pelas folhas, você vai conhecer pelo fruto. E fruto, meus irmãos, significa o quê? Fruto significa fruta, filho, né? Órgão gerado para os vegetais floridos, vantagem, renda, lucro, aquilo que resulta ou provém de uma ação, de um comportamento sério, um comportamento de um bom cristão, né? A gente olha e vê o caminho dele, a palavra que ele fala, a maneira que ele trata o outro, aleluia. Não pode a árvore boa dar maus frutos. A árvore boa nunca dá maus frutos. Nem a árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se ela e lança-se no fogo. E esse fogo aqui, meus irmãos, fala do fogo que um dia os falsos, os ímpios, os desviados, aqueles que eram crentes, desviou, porque tem um monte de crente desviado da igreja, apostatado. Se Jesus vier, se ele morrer agora, ele vai ser lançado no fogo do inferno. E tem um monte de crentes dentro da igreja que está dando mau testemunho de crente. Mau testemunho de crente. Esse é uma árvore má que vai produzir. Pessoa que é má, ele vai produzir o que é mal. Né? Ele é mau, ele vai produzir o que é mal. Porque toda árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo.
Portanto, pelos seus frutos, você vai conhecer. Você vai conhecer ele. Você vai conhecer quem é quem não é quem. Você vai me conhecer, eu vou lhe conhecer, eu vou lhe conhecer. Pelos seus frutos. Está me entendendo? E ainda diz a palavra aqui, no livro de Salmos, falando aí de fruto, quem são e quem não são os verdadeiros cristãos, o profeta. Salmo 1, por exemplo. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer vai prosperar. Agora, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Ah, mas o ímpio lá fora está fazendo sucesso, está arrasando, está progredindo, está dando vitória, mas e a salvação dele? Você sabia que o ímpio também prospera? Você sabia também que o ímpio passa em faculdade, passa em concurso, tem a saúde de dar inveja, ganha dinheiro, ele tem vários namorados, várias namoradas? Ele viaja, ele ganha bem, ele é bonito, faz plástica, faz não sei quantas plásticas, fica bonito, fica forte, vai para a academia, é um cara inteligente. Só que se ele não se converter, e aceitar Jesus, ele vai morrer, vai ser lançado no fogo do inferno. E muitas vezes nós cristãos, e toda a igreja ralando, buscando a Deus, servindo a Deus, e a bênção não chega. A bênção não chegou, mas ela vai chegar. Porque a bênção do cristão é como uma árvore. Você tem que esperar o tempo determinado, como Deus falou para Sara. No tempo determinado desta vida, tu terás um filho. Lá em Gênesis 21 fala disso. E agora, aqui diz o salmista, o verdadeiro cristão, ele não anda segundo o conselho de ímpio. O verdadeiro cristão, ele não anda, não se detém no caminho dos pecadores. O verdadeiro cristão, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O verdadeiro cristão jovem, a moça jovem, ele não fica detendo-se no caminho dos pecadores. Porque se ela é cristã e andar nesse meio, ela é uma falsa cristã. E ela vai ser cortada e jogada no fogo. Mas o verdadeiro não. O verdadeiro, ele não se detém no caminho dos ímpios. Ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer, o verdadeiro cristão, o prazer dele é ler a palavra, é meditar na palavra, é obedecer a palavra, é de dia e de noite, é todo dia. Glória a Jesus. Ele tem prazer de ler a Bíblia, de buscar dentro da Bíblia uma palavra de consolo para ele. Pois ele vai ser como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. No lado do ribeiro de água, o tempo pode estar seco como for, pode estar o mundo passando tempestade, luta, secura, mas ele está abençoadíssimo. Porque ele está do lado de ribeiro. Esse ribeiro é o Senhor Jesus que está do lado dele. E na estação própria, não é qualquer dia, todo dia, toda hora, não. Esses irmãos aí para contar a bênção, eles teve que esperar, eles teve que receber oração, eles teve que congregar, eles teve que buscar, esperar, como diz assim, ao dar o seu fruto na estação própria. Uma das 4 estações você vai dar frutos. E esse fruto
esse fruto aí são as bênçãos que você vai receber. É o seu procedimento. Deus vai lhe dar conforme o seu procedimento. E aqui diz, ó, e tudo quanto fizer, ele vai prosperar. Os ímpios prosperam, mas nós vamos prosperar 3, 4, 5 vezes mais do que ele. Porque o ímpio ele só prospera, muitos deles só prosperam em parte. Vamos botar aí uma pessoa do mundão, milionário, que não serve a Deus. O que adianta? Diz a Bíblia, tem uma palavra para ele. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a tua alma? Vale mais um pouco que você tem do que tem muitos ímpios. Porque o pouco que você tem é muito, e o muito que eles têm não é nada. Se você morrer agora, você vai morar na glória. Vai para a glória, aleluia. Agora tem mais ainda, a palavra de Deus fala, o verdadeiro cristão, Lucas capítulo 3, eu quero trazer essa palavra que o Senhor me deu, eu vou trazer ela como ela está. Você lê Bíblia, cristão lê Bíblia, tem prazer de abrir Bíblia, de estudar a Bíblia. Quem não é verdadeiro cristão, ele odeia a Bíblia. Quem não é crente. E outra, esqueci de falar aqui no Salmo 1, volta lá para o Salmo 1, o Senhor está me cobrando aqui. Eu quero ler aí no Salmo 1, o versículo 4, 5, 6. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação. O pecador, quando ele começa a pecar, ele não fica dentro da congregação. O que ele vai fazer na congregação? Aqui não tem nada para ele, irmão. Aqui não tem pornografia, não tem sexo, aqui não tem mentirada, aqui não tem enganação, aqui é só a palavra de Deus que é verdade. E ele não vai aguentar a palavra. Ele não vai aguentar a palavra. E crente verdadeiro, ele aguenta a palavra. Quanto mais a palavra é fogo, mais ele gosta. Mas o falso, meu irmão, aquela igreja lá não é para mim não. Deus me livre. Deus me livre. Eu vou para uma que tudo eu posso fazer. Vai para uma aí que tudo pode fazer, mas também vai para o inferno também. Faz tudo que você quer. Não é proibido, minha irmã. Você pode fazer o que você quiser. Só que não vai prosperar do jeito que você quer. Porque lá no mundo o ímpio prospera por um tempo. Depois o devorador vai e toma. Porque ele não tem proteção divina. Ele não tem Espírito Santo. O Espírito de Deus não habita nele. Agora o Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo está em você. Abra como não abre assim, e você vai prosperar, porque você vai ter tudo, como Abraão teve tudo, como Salomão teve tudo, como Davi teve tudo. E quem serve a Jesus tem tudo. E o mais importante disso aqui é você ter a salvação. Agora, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Ele não vai ser salvo. Ele vai deixar tudo que ele ganhou. E a salvação dele, como é que vai ser? E a tua salvação? Agora veja bem, lá em Lucas capítulo 3, Lucas 3, falando de fruto, falando de árvore. Lucas capítulo 3, meus irmãos, versículo 8, 9. Versículo 8 e 9 diz assim a palavra de Deus: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecereis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai,
Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filho de Abraão. Deus pode criar dessas pedras aí do mundão. Deus pode fazer filhos de Abraão, meu irmão. Eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais saber de Deus, não tem problema, meu irmão. Deus traz o lado de fora e converte eles. Deus muda, Deus suscita, quer dizer, Deus cria, Deus faz eles crer, faz eles se arrepender e traz. Porque aqui está dizendo, produzir. João Batista no deserto pregava duro, ele dava cajadada mesmo, e dizia, produzir, criar e fazer frutos dignos de arrependimentos. Você se arrependeu? Você se converteu? Então agora você tem que mudar a sua maneira de viver. Você não pode mais estar xingando. Você não pode estar no meio dos ímpios lá, no meio do conselho dos ímpios, andando na bebidice, nas discotecas, nas baladas por aí. Agora não pode mais. Você é convertida. Você é luz. Você brilha. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você é salvo, irmã. Aleluia. E aqui diz, também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá frutos bom, que não dá fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Aquele cristão que não dá bom fruto, aceitou Jesus, mas não dá um bom fruto, ele vai ser cortado por Deus, ser arrancado da terra e lançado no fogo da terra. Está dizendo a palavra. Vai ser lançado. Vai ser lançado no fogo. Se não der bom fruto, vai ser lançado. Versículo 11. Versículo 10. A multidão interrogou, dizendo, que faremos então? Respondeu ele e disse-lhe, quem tiver 2 túnicas, reparta. O verdadeiro cristão, ele não é ganancioso, ele não quer só para ele não. Ele tem 2 túnicas, vamos dividir. Tem 2 cobertores, não está precisando, vamos dividir. Tem 2 sapatos, vamos dividir. Tem dinheiro sobrando aí? Olha para alguém que precisa, irmã, vamos comprar uma cesta, vamos ajudar ela. Amém? É assim que ele está dizendo. Chegaram, pois, os publicanos para ser batizados, disseram, mestre, o que devemos fazer? Ele disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Uns soldados se interrogaram também, dizendo, e nós o que faremos? Ele lhe disse, a ninguém trateis maus. A ninguém trateis mal. Trateis o quê? Cristão que trata pessoas mal, ele não é uma árvore boa. Se ele não é uma árvore boa, ele não vai dar bom fruto. Não vai dar bom fruto. E ainda diz, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. O que é soldo, irmão? Salário. Contentai-vos. Pastor, eu ganho aí R$1.000. Tá bom, graças a Deus. Contentai. O verdadeiro cristão, ele se contenta. Ele fica satisfeito, porque ele tem Jesus na vida. Aleluia. E ainda não desfrauda ninguém. Glória a Jesus. Continuando a palavra agora em Marcos. Aliás, em Marcos, lá no livro de Marcos, capítulo 4. Vamos ver o que acontece com um cristão bom. Lá, o que ele faz. Marcos 4:20 diz o seguinte: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos. Ele ouve a palavra, ele recebe a palavra, por glória. Ele recebe a palavra, ele ouve a palavra e ele ainda dá frutos. Mas isso aqui, irmão, é o mal ou é o bom? É o bom. É o bom. Lança-se a semente. A semente é a palavra. Você joga a palavra, você semeia ele, a semeia nele, ele ouve a palavra, ele recebe a palavra, e ele se arrepende, e ele começa a dar frutos. Agora, se ele não é uma boa árvore,
Se ele ama a terra, ele ouve a palavra e o diabo vai lá e tira a palavra do coração dele. E ele desvia da presença de Deus. Aí ele entra pela riqueza, ele entra pela prosperidade, e aí essa riqueza é como espinho, sufoca ele, e aí fica infrutífero, não dá mais fruto. Não, eu estou rico, estou cheio de dinheiro, mas espera aí, Jesus te chamou para você ser rico? Jesus te chamou para você ter uma vida próspera e se preparar para ir para o céu. Por quê? Porque aqui na vida, jovem, eu vou falar para os jovens agora, a vida é passageira e rápida. Hoje você tem 15 anos, 18 anos, daqui a pouco você está com 50 anos. Olhe lá se você chegar a essa idade no tempo de hoje. Eu já cheguei aos meus 50 e estou caminhando aí para os meus 60, mas estou caminhando firme com Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor me podar hoje, se o Senhor cortar minha árvore hoje, no fogo eu não vou, para o fogo eu não vou. Eu não vou entrar no fogo, porque eu tenho feito a obra dele, a vontade dele. Porque tem gente que diz, Senhor, profetiza, faz milagre. Eu pergunto para você, profetizar e milagre acontecer, vai ser salvo, igreja? Não. Fazer milagre, ganhar alma, vai ser salvo, igreja? Não, senhora. Você pregar bonito vai ser salvo, você ter teologia vai ser salvo, você falar língua estranha vai ser salvo, você ter o show vai ser salvo, você profetizar vai ser salvo. Não vai ser não. O que vai ser salvo é a sua conduta boa, bons frutos diante de Deus. É isso que está dizendo a palavra. Porque naqueles dias direis, Senhor, na tua presença eu ia todo dia, comia, eu orava, eu profetizei, Senhor. Olha quanta gente foi abençoada. A irmã ganhou carro, ganhou namorado, a irmã casou. Não importa, não te conheço, mas Senhor, eu comi na tua presença, eu fiz a tua obra, eu fui pastor. No inferno está cheio de pastor, no inferno está cheio de profeta falso, cheio de pessoas falsas que está dando mau testemunho, que se morrer agora não vai ter salvação. Não vai ter salvação. E tem igreja que prega a palavra de Deus como ela é, mas tem igreja que ela muda a palavra de Deus e fala o que o povo quer ouvir. Aqui não, igreja. Aqui nós falamos o que o Espírito de Deus quer falar. Se você ainda não é liberto, se liberte, porque a volta de Cristo está perto aí. Está perto. Agora, Marcos 4:20, os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos. Um 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Tem pessoas que ela produz 30%, outros 60% e outros 100%, vai por aí. Vai produzindo, vai ganhando alma, vai consagrando. O verdadeiro cristão, ele é dizimista, ele é ofertante, ele congrega, ele louva, ele se humilha, ele não se ofende com qualquer coisa, não, minha irmã. Ele busca o Senhor, ele chora na presença de Deus, ele vem, mesmo que ele recebeu as bênçãos, mesmo que ele recebeu a vitória, ele tem um espírito de gratidão, ele volta para adorar, ele volta para glorificar o nome de Deus, igual o leproso samaritano, ele volta para glorificar o nome do Senhor, aleluia. Agora o falso, ele recebe a bênção, ele esquece do voto, ele disse que ia abençoar, não abençoa mais, vai embora. Ele é verdadeiro ou é falso, igreja? E o falso profeta? Como é que a gente vai conhecer o falso profeta, igreja? Vamos lá agora ainda, Deuteronômio 18. Falso profeta a gente conhece assim. E o verdadeiro, vou abrir seu olho.
Eu vou abrir teu olho. Deuteronômio 18, eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ele vai falar tudo que o Senhor ordenar. Tudo que o Senhor mandar, Ele vai falar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que Ele falar em meu nome, eu requerirei, não do profeta. Deus não está falando que vai requerer do profeta, requerirei da pessoa que não quis ouvir. Deus manda o profeta falar igual eu estou falando nessa noite. E se a pessoa não quer ouvir, Deus vai requerer de quem? De você, porque de mim não. De mim ele não vai requerer. Agora o profeta, se ele não pregar, minha irmã, se o profeta não pregar o que Deus manda, Deus vai requerer, não é do povo, vai requerer do profeta. É do profeta que Deus vai requerer. Que Deus mandou ele pregar. E ele pregou só bênção o ano todo. Só carro, só dinheiro, só casamento, só profecia para ficar rico, para ficar famoso. E vem cá, cadê a santidade? Cadê o arrependimento? Cadê a convenção? Cadê, meus irmãos, o arrependimento e a salvação? Não tem? Não pregou. Deus vai requerer. Mas de quem? Do profeta. Do profeta. Agora, se ele pregou e a pessoa não quis ouvir, então eu requererei dele. Porém o profeta se presumir soberbamente, versículo 20, porém o profeta presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar. Deuteronômio 18, 20. Que palavra forte agora. Preste bem atenção no que Deus está lhe falando. Você que gosta de ouvir profecia do profeta, tome cuidado. Olha só aqui, olha. Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Ele morrerá. Deus matará ele. Mata mesmo, não é espiritual não, é material e espiritual. É os dois, é espiritual e material, ele vai morrer. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Aí está. Como, igual aquela palavra lá em Mateus 7,15. Cuidado com o falso profeta que veio anteriormente como vestido de ovelha, mas são lobos devoradores. Lobos devoradores. Então, se disser no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? É a palavra que o Senhor não falou, eis que eu te digo, filha. Irmã, eu já recebi de profeta, de pastor, falsas profecias que até hoje não se cumpriu. E teve muito que já morreu. E eu estou vivendo assim até hoje. Eu estou vivendo. Porque aqui está dizendo, como vamos conhecer a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em meu nome, no nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir. Tal palavra não cumprir. Eu chego para a irmã e profetizo a benção. Eis que eu te digo, filha amada, vou te dar um casamento, vou te dar um filho, vou te dar um emprego, vou te dar um carro, vou te levantar como pastora, missionária. Eu falei, não foi Deus. Vai se cumprir? Não vai se cumprir nunca. Eu falei no meu coração, não foi Deus que mandou. Não foi Deus que falou. A irmã fica na igreja a vida todinha e não casa. Ela não casa, morre e não casa. Mas o profeta disse que ela ia casar. E por que a profecia não se cumpriu, igreja? Porque Deus, diga, porque Deus
não falou na boca do profeta. Aí Deus fala: tu vai casar com esse homem, vai ter muito filho com esse homem vai ser liberto. Aí irmão pai casa com ele e fica com ele. Só que de repente ele separa dela e não tem filho. Foi Deus que falou? Não foi Deus que falou, não. Porque não teve filho dele. Pode ter que casar assim. Mas quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim esta palavra que o Senhor não falou, com soberba falou tal profeta, não tenha temor dele. Irmão, o que tem de profeta, o que tem de profeta falso dentro das igrejas, o que tem de pastor, bispo, evangelista, obreiro, membros, pessoas dentro das igrejas falso, enganando. Isso, e até em geral, está geral, porque estamos lá em Mateus 24, versículo 12, está escrito que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aliás, tem assim o falso profeta lá em Mateus 24. Mateus 24, igreja. Mateus 24, versículo 12. Por multiplicar, aliás, o 11 e o 12 diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Para terminar, igreja, estou terminando, vou ler a última leitura. Eu quero orar por você ainda nessa noite. Eu estou assim, feito um propósito de toda quarta-feira orar pelas pessoas. Quarta e domingo e sexta, né? O Senhor me deu esse último versículo. Êxodo 34, versículo 26. 26, diz aqui a palavra: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trará a casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. O verdadeiro cristão, Deus abre a porta, ele planta, ele colhe, ele enche o celeiro dele, o Senhor manda a bênção. E o que ele faz quando ele colhe os primeiros frutos? Ele pega as primícias, ele faz o quê? Ele tira da terra, ele pega lá a bênção, os frutos, e traz as primícias dos primeiros frutos da terra, ele traz para a casa do Senhor. Ele traz para a casa do Senhor. O que ele está dizendo? O cristão verdadeiro, o cristão verdadeiro, o cristão aqui que está plantado, ele semeia, ele vai colher, ele pega os primeiros frutos, está para sair os primeiros frutos, ele vê lá, a seara dele está lotada, e ele vai lá e colhe aqueles primeiros frutos. Ele pega aqueles primeiros frutos, ele não leva para ele não leva para a família dele. Ele traz os primeiros frutos para a casa do Senhor. Aleluia! Quer dizer, você pega a bênção que você recebeu, como você é um verdadeiro cristão, primeiro você vai abençoar a casa de Deus. Mas tem o falso cristão, ele planta, e o Senhor por misericórdia faz frutificar, mas ele não é fiel. Ele pega aqueles primeiros frutos e ele pega para ele mesmo. Só que na próxima colheita não vai dar mais fruto, porque ele quebrou o voto com Deus. O falso quebra o voto, o verdadeiro não. O verdadeiro pode até quebrar, mas ele renova o voto dele. E porque ele é fiel,
o devorador não vai ficar, a maldição não vai ficar, o olho grande não vai ficar, o demônio não vai ficar. Quando ele começa a jejuar, quando ele começa a vir para a igreja, quando ele começa agora a pegar suas primícias, os seus primeiros frutos, ele chega no pastor e diz: pastor, ora, porque se Deus mandar mais, eu vou trazer mais. Aleluia. Ele divide, irmão. Ele não fica só para ele. Porque diz o Senhor lá em 2 Coríntios 9:6: você não faça com tristeza, mas oferte com alegria. E quem pouco semeou, pouco colheu. E quem muito semeou, muito ele colheu. E o Senhor é poderoso para fazer multiplicar a tua sementeira. A tua sementeira vai multiplicar. E o Senhor vai fazer você ter tanto, porque aquele que semeia vai colher. E para você colher mais, para você continuar semeando mais, né? É igual a irmã, a irmã que deu testemunho, a Liette, né? Ela pegou o bombom, ela é dizimista, ela pegou o bombom consagrado na campanha de domingo, meu irmão. Parece que tem gente que acha que aquilo lá não resolve, não. Parece que não resolve, né? E por que Jesus cuspiu na terra, fez um lodo e passou no olho do cego? Deus usou ele de uma forma estranha. E Deus também ele nos usa de uma forma estranha, mas não importa da maneira que Deus nos usa, importa que o milagre aconteça. Aleluia. Se for para dar 10 cambalhotas e nessas 10 cambalhotas eu receber a vitória, eu vou dar mais 20. Amém. E acabou. E a irmã comeu bombom e ela começou a vender e prosperar e está crescendo na presença de Deus. Por quê? Porque ela é uma árvore boa. E quem for árvore boa, irmão, vai dar frutos bons. Mas quem não for árvore boa, quem for frutos, árvore má só dá frutos maus. E nós vamos conhecer quem é o falso profeta. Se eu profetizar e não acontecer, é porque eu sou falso. Mas se eu profetizar, como disse Jeremias, só saberemos que aquele profeta que profetizou de paz, só saberemos que aquele profeta é de Deus, se ele profetizar e aquela profecia se cumprir. Como saber? É a profecia se cumprir. E ela vai se cumprir se ele é verdadeiro. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Essa é a mensagem, né? Essa é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Diga amém. Amém.